Eu sou médica e hoje venho falar-vos sobre terapia neural, o que é a terapia neural e o seu uso dentro do que chamamos medicina integrativa. A terapia neural é um método de tratamento através do qual se vão corrigir os transtornos causados no sistema elétrico celular, que usando como condutor o sistema nervoso vegetativo. Portanto, o sistema nervoso vegetativo, pelos seus circuitos reguladores humorais, hormonais, neurais e celulares, toma parte em todas as reações do organismo, incluindo a sua participação em tudo o que sejam processos mentais e emocionais. Portanto, o que é que nós sabemos? Que a terapia neural é um método de tratamento através do qual se vão corrigir os transtornos causados no sistema elétrico celular, usando como condutor o sistema nervoso vegetativo. Atua diretamente sobre o sistema nervoso, especialmente, como eu disse, o sistema nervoso vegetativo, reorganizando então este funcionamento e em simultâneo vai reorganizar ou reequilibrar aquilo que nós chamamos a bioenergética da membrana celular. E também sabemos que, sendo o sistema nervoso, o sistema neurovegetativo representado maioritariamente pela pele, nós vamos atuar na terapia neural injetando procaína, já vamos perceber como, na pele e especificamente na derme, portanto, mas estamos a atuar na pele. O que é que faz a terapia neural? A terapia neural procura neutralizar irritações que afetam o tónus neurovegetativo e que pode estar no desencadeante de uma doença crónica, aplicando então este anestésico local, que é a procaína, a 0,5%, portanto é muito diluída, a baixa concentração, nos locais onde tenha havido uma agressão ou uma lesão. Portanto, a explicação teórica é que eliminando estes bloqueios que são geradores, de alteração da informação, reativam-se os mecanismos de regulação. E também, portanto, estamos a fazer com que haja uma reação de autocura, um autofeedback do próprio organismo. Nós diluímos a procaína em soro ou então já utilizamos procaína diluída, de forma a obtermos uma concentração de 0,5%, há pessoas que usam 2%, eu uso a 0,5%, e injetamos então esta procaína em determinados pontos, quer sejam pontos dolorosos, quer sejam pontos de gatilho, quer sejam cicatrizes. E a procaína tem uma metabolização plasmática muito rápida e, ao contrário dos outros anestésicos locais, não é metabolizada no fígado, o que explica a sua boa tolerância e quase ausência de efeitos laterais. Aliás, a procaína como anestésico local já não é utilizado. Portanto, nós não estamos aqui a tratar uma doença especificamente, nós estamos a tratar uma pessoa com um desequilíbrio que se considera que haja uma irritabilidade deste sistema nervoso neurovegetativo e vamos tratar essa pessoa como um todo porque entendemos que existe ali um campo interferente, não vamos individualizar. Como é que nós fazemos isto? Temos que, como em qualquer consulta médica, saber a história de vida da pessoa, desde a sua infância, particularmente os antecedentes cirúrgicos, os antecedentes infecciosos, os antecedentes traumáticos, os antecedentes emocionais, os antecedentes odontológicos. É importantíssimo o uso da terapia neural em tudo o que seja boca. Os antecedentes ginecológicos, é muito interessante a terapia neural como o uso ginecológico e urológico. E então aqui nós conseguimos prever os possíveis focos de irritação do sistema nervoso. Relembro que, até prova em contrário, qualquer cicatriz é considerada um campo interferente. Então, por exemplo, uma amigdalectomia, uma apendicectomia, uma fratura, uma própria queimadura que seja extensa ou que tenha demorado muito a cicatrização ou que
tenha sido com um evento emocional associado. Então é muito interessante porque sabemos que esta cicatriz que gerou uma determinada memória que fica guardada e, portanto, pode atuar como um foco irritativo permanente. É muito interessante, quem trabalha em terapia neural sabe que quando nós infiltramos uma cicatriz, muitas vezes os pacientes têm uma descarga emocional, como que se estivessem a viver naquele momento o trauma vivido naquele dia. Por exemplo, quando as cicatrizes são as cesarianas são complicadas ou a mãe teve medo de morte dela ou do bebê, pode acontecer quando estamos a fazer a terapia neural na cicatriz da cesariana, haver aquela emocionalidade que aconteceu naquele dia do parto. Também sabemos que a terapia neural, uma das regras da terapia neural é a sua eficácia, ou seja, nós quando aplicamos a terapia neural, sabemos que estamos a desinterferir e, portanto, é importante que avaliemos a melhoria ao fim de algumas sessões. Significa que estamos a atuar nos campos interferentes, particularmente na boca. Se isto não acontecer, então essa técnica para aquela pessoa ou para aquela situação específica não precisamos de usar. O que é isto da terapia neural? Como é que começa esta técnica da terapia neural? Portanto, a terapia neural foi descoberta por casualidade por dois médicos alemães que se chamavam os irmãos Huneck, Ferdinand e Walter Huneck, em 1925. Eles estavam a tratar a sua irmã de uma dor de cabeça persistente e esse preparado com que eles estavam a injetar a irmã continha procaína e ela então melhorou. E eles começaram então a fazer a experimentação da procaína a aplicar procaína e a verificar os seus efeitos em pontos dolorosos, por exemplo, em gânglios, e é muito interessante porque eles descrevem em 1940 o fenómeno que é o fenómeno de segundos, em que nós injetamos a procaína numa cicatriz, por exemplo, de uma tendinite ou de uma periartrite e sabemos que aquela dor desaparece imediatamente. Então, este é o chamado fenómeno em segundo. Quando eliminamos o campo interferente e a dor vai desaparecer, a dor é uma dor irradiada. Portanto, nós não injetamos na tendinite ou na periartrite, nós injetamos na cicatriz das amígdalas, ou injetamos na cicatriz do apêndice, ou injetamos na cicatriz da vesícula biliar e desaparece a dor no ombro, por exemplo. É muito interessante e chama-se fenómenos em segundos e é espetacular, porque os pacientes acham que nós somos espetaculares. Bom, então, mas como é que funciona isto da terapia neural? A terapia neural, a lógica, a explicação científica e teórica é fisiológica. Basicamente é fisiologia pura, segundo ano da faculdade. Cada célula tem um potencial elétrico de repouso, pode variar entre os menos 40 aos menos 90 milivolts, pela presença dos íons de sódio e de potássio. Então, quando nós temos o exterior da célula, o líquido extracelular, a matriz extracelular com substâncias que têm cargas elétricas positivas. E isto faz com que haja uma diferença de potencial que chamamos o potencial de membrana. Um estímulo irritativo faz cair este potencial, portanto há uma despolarização. Normalmente, as células, quando estão bem saudáveis, repolarizam-se de imediato. Se há estímulos constantes, fortes, irritativos, esta célula pode perder a capacidade de se repolarizar, fica despolarizada e isto vai levar depois, por exemplo, a uma doença crónica. Portanto, alterou-se aqui o funcionamento desta bomba de sódio e potássio e isto vai atuar naquele sítio específico, aquele local, anatomicamente falando específico, como um campo interferente. Portanto, nós não pretendemos da procaína o seu efeito anestésico, até porque, como eu disse, tem um efeito anestésico muito, muito, muito baixinho, até pela própria diluição do que estamos a fazer da procaína. Portanto, não é o efeito anestésico,
nem o efeito químico da procaína, mas sim o seu efeito elétrico, que é extremamente rápido. Portanto, a procaína induz uma tensão bioelétrica a nível da membrana celular, cerca de 290 milivolts, tendo a capacidade de repolarizar o potencial de membrana destas células afetadas, o que vai atuar na recuperação e na estabilização do sistema nervoso neurovegetativo. Ou seja, vai permitir o livre fluxo de informação e, portanto, há um mecanismo de biofeedback muito interessante. E relembro que, porque é que isto funciona? Porque o sistema nervoso é uma rede interconectada, sabemos hoje a conexão entre os diversos sistemas do organismo, nomeadamente já não chamamos sistemas, mas sim redes, é a teoria das redes, e portanto, quando nós aplicamos numa determinada zona, vai ser transmitida essa informação a todo o corpo. É por isso que a procaína atua e atua lindamente. Portanto, onde é que nós podemos dar a procaína? Nós podemos dar a procaína numa injeção intraarticular, no ombro, no cotovelo, na mão, no joelho. Podemos dar procaína no couro cabeludo, uma técnica que eu sou particularmente fã, que serve para tudo o que seja enxaquecas de repetição, náuseas, vertigens, zumbido, insónia, stress, síndrome pós-traumático, por exemplo, então fazemos esta técnica, as injeções que sejam, por exemplo, na fossa epigástrica, tudo o que para os transtornos abdominais, na nuca e na zona cervical também funciona muito bem a procaína, e depois as cicatrizes, portanto, com a premissa de que qualquer cicatriz, não importa o seu tamanho, é um potencial campo interferente que deve ser tratado com esta técnica de forma a eliminar este possível bloqueio. Então, estes campos interferentes o que é que são? São tecidos cronicamente irritados em permanente despolarização e que produzem por via neuronal estas afecções à distância. Então, mais uma vez volto a dizer, são os campos interferentes da boca, por dentes que estejam infectados, ou molares em posição traumática, quistos apicais, dentes com amálgamas dentárias, que sejam focos constantes irritativos e que vão gerar uma patologia à distância. Por isso é que quando nós, por exemplo, pode acontecer, nós picarmos um paciente num dente ou na zona correspondente ao dente e lhes aparecer uma dor lombar crónica, por exemplo, que tenha correspondência com aquele dente. Então, como eu disse, é muito importante tratarmos as cicatrizes e então em que é que funciona a terapia neural? É muito eficaz no tratamento do que se considera desequilíbrios físicos, como dores agudas ou dores crónicas, desequilíbrios emocionais, como seja a depressão, a própria insónia, o stress, fadiga crónica, transtornos ginecológicos, tanto no ciclo menstrual, como, por exemplo, a nível da menopausa, dores que nós consideramos que tenham a ver com isto, a falta de concentração, a falta de memória também pode ser muito interessante, e depois tudo o que seja osteoarticular pode ter muito interesse utilizarmos a terapia neural. Há imensos artigos científicos sobre a terapia neural, alguns com muito interesse, que vamos colocar no site e nas redes sociais para estarem atentos quando a palestra sair já muito bem editada. Portanto, vejam como eu estou linda, porque estou Merry Christmas, mas estas palestras são as mini palestras. Esta é uma técnica que deve ser feita por um médico habilitado a fazer esta intervenção. É uma técnica terapêutica e que deve ser aprendida porque, como todas as técnicas, tem técnica. Se tiverem alguma pergunta, ainda temos mais uns segundos antes que me cortem o pio, porque eu agora sou muito jeitosa e faço mini palestras. Bom, se não tem nenhuma pergunta, aconselho-vos a experimentar a técnica da terapia neural.
pensem no que é que eventualmente possam ter. É muito interessante porque tem uma explicação fisiológica também muito interessante e resulta para situações crónicas, em que normalmente nós não estamos habituados a pensar desta forma no nosso corpo. Portanto, aqui se explica ou será uma técnica que demonstra claramente a interconexão de todo o nosso corpo de uma forma muito científica, afinal. É um prazer, como sempre, que estejam aí e até à próxima.